Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, lá no capítulo 1. Faremos as leituras do versículos 16 ao 18, que nos diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meu irmão, na meditação de ontem, dos versículos 13 ao 15, nós aprendemos que Tiago nos fala que a única culpa dos nossos erros está em nós mesmos, está no nosso coração, está na cobiça que habita em nós. Mas veja que nesses versículos, agora Tiago vai nos ensinar a origem oposta, a origem de onde vêm as coisas boas. Então, entre essas duas afirmações, entre falar do nosso erro, a origem do nosso erro, do nosso pecado, e falar da origem da bondade, das coisas boas, Tiago nos exorta primeiramente a uma conscientização, no versículo 16. Ele fala: não se deixem enganar, não se enganem, não confundam as coisas. Ou seja, normalmente, irmãos, as mesmas pessoas que terceirizam os seus erros, colocando a culpa nos outros, tentando justificar os seus pecados por meio de outras coisas ou outras pessoas, até mesmo em cima de Deus, como vimos ontem, essas são as mesmas pessoas que muitas vezes arrogam a sua capacidade inata de fazer o bem. Elas muitas vezes culpam a Deus pelos problemas, mas por outro lado exaltam a sua capacidade de realizar grandes obras, de realizar grandes coisas, de terem grandes virtudes. Tiago aqui fala: não se engane, não é essa a verdade. Se o nosso coração é corrupto, se o nosso coração é cheio de cobiça, como diz aí o versículo 14 e 15, se o nosso coração é facilmente inclinado ao mal, então nós precisamos de algo ou alguém fora de nós para nos fazer ou trazer o desejo pelo bem. Nós precisamos, na verdade, de uma transformação externa. Nós precisamos de um recurso que seja santo, ao contrário do nosso coração. Portanto, Tiago fala que esse recurso está no Pai, no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ele fala que nós podemos confiar no Pai porque ele não é mutável, ele não é instável na sua vontade. Ele fala aqui que as dádivas e os dons que nos possibilitam a agradar a Deus, a fazer a sua vontade, a obedecer a sua lei, a viver em santidade, vem do próprio Pai, vem do próprio Deus, do seu trono, lá dos céus. Veja que se por um lado há uma corrupção no nosso coração, por outro lado nós temos um Deus que nos entrega, nos dota com a capacitação de uma vida santificada. E aqui quando ele fala essa expressão Pai das luzes, Tiago ele quer dizer que nada pode ofuscar a sua benignidade. Não existe sombra que possa ofuscar o seu brilho. Nada pode impedir o raiar dele em nós. A origem de todo exercício bondoso que nós podemos fazer vem de Deus e não do nosso próprio coração. Mas o mais importante que eu gostaria de salientar hoje está na demonstração dessa verdade aqui do versículo 18. Ele fala: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui, Tiago, com essa cláusula pois, ele vem colocar a demonstração de como realmente a origem de toda a bondade que existe em nós, ou que é realizada em nós, vem de Deus. Ele fala: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A demonstração de toda essa bondade é esse novo nascimento que é produzido em nós, essa nova vida que é realizado em nós, esse novo coração que nos é dado.
Veja que não é segundo a inclinação pecaminosa. Nós não somos gerados segundo agora o engano desse mundo, mas a nova vida que nós temos é gerada pela palavra da verdade. Aqui podemos relacionar essa palavra da verdade com a própria vida em Cristo. Efésios capítulo 1, no versículo 3 em diante, Paulo vai falar que ele nos regenerou através do seu Filho. Jesus, que é o Verbo que se fez carne, ele que é a verdade, o caminho e a vida. Nós somos gerados em Cristo e através de Cristo somos feitos filhos de Deus. E aqui ele então corrobora o que falamos antes. Nada pode impedir essa sua demonstração de benignidade para conosco. Veja que Tiago ele coloca de uma forma bem enfática, segundo o seu querer, ele nos gerou. Irmão, não há ninguém que possa impedir a vontade e o decreto de Deus que está sobre a nossa vida. Quando Deus nos elege, antes mesmo da fundação do mundo, não adianta o inferno, não adianta o diabo e as suas hostes, não adianta o mundo se levantar contra nós, contra o agir de Deus em nós, porque é segundo o seu querer que a sua bondade e a sua benignidade, a sua misericórdia e a sua salvação se demonstram em nossa vida. Uma coisa importante a percebermos aqui também é que esse gerer não é segundo a nossa decisão. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolheu. Veja que Ele fala segundo o seu querer. Diz-nos João também na sua carta, dizendo que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus, em João capítulo 15, fala que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. E por fim, irmãos, após vermos essa maravilhosa graça da eleição que nos gera para uma nova vida, segundo a sua verdade, não a mentira desse mundo, Tiago ele conclui esse versículo 18 dizendo: para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A intenção da nossa regeneração, a intenção dessa nossa nova vida, a intenção dessa filiação do povo de Deus para com o Pai das luzes é a nossa glorificação. Lembrando aquilo que meditamos anteriormente, se com Ele, Cristo, nós sofremos, com Ele seremos glorificados. Deus, Ele nos preparou para sermos filhos santos, para sermos sacerdotes reais, para sermos o povo de exclusividade da sua possessão, um povo que manifesta e demonstra a sua glória por todos os lugares, em todas as nações. A intenção da nossa salvação é que através de nós, como criaturas regeneradas, revividas, santificadas, possamos resplandecer a glória e a luz daquele que nos salvou. Que o Senhor realmente produza em nós mais e mais essa vida. Que derrame mais e mais toda boa dádiva e todo bom dom perfeito para o glorificarmos em todas as nossas obras. Amém. Oremos, irmãos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te exaltamos, ó Pai, porque, embora nós sejamos falhos, terrivelmente pecadores, com o coração corrupto e totalmente inclinado a ceder à tentação, nós temos em Ti aquele, Senhor, que transforma o nosso viver, que derrama sobre nós o dom da salvação, que derrama sobre nós o dom do Espírito Santo e assim nos santifica para vivermos segundo o seu querer. Abençoa o teu povo, ó Pai, para que o teu povo possa viver essa nova realidade, para que nós realmente possamos ser a primícia das suas criaturas, refletir na tua glória, refletir na tua salvação, refletir nas tuas virtudes e a tua santidade nesse mundo. Dá-nos um coração cada vez mais voltado a Ti, um coração como o do Teu Filho. É nele, Senhor, que nós pedimos e clamamos. Amém.